pessoal, eu tô aqui para resolver essa questão de química com vocês. Bora começar além da questão. Nas regiões industriais de grandes cidades, é muito comum encontrarmos dispersos na atmosfera os óxidos de CO3, SO3, CO2, CO, Na2O e o magnésio, né, o óxido de magnésio, decorrentes da atividade industrial. Alguns desses óxidos, em contato com o vapor de água do ar, podem reagir formando um efeito danoso ao meio ambiente, chamado de chuva ácida. Trata-se de um óxido que produzirá uma chuva ácida capaz de gerar grandes danos ao meio ambiente. Eu achei interessante essa questão trazer isso de produzirá uma chuva ácida capaz de gerar grandes danos ao meio ambiente. Por quê? Porque alguns ácidos podem gerar chuva ácida. Por exemplo, o CO2, quando ele reage com a água, então CO2 mais H2O, ele vai formar um ácido fraco, que se eu não me engano é o H2CO3. E aí esse ácido, embora ele seja um ácido, ele é um ácido fraco, então ele não vai gerar grandes danos ao meio ambiente, ou enfim, né, ao ambiente de modo geral. Já existem alguns outros ácidos, outros óxidos ácidos que quando eles reagem e formam seus ácidos, eles geram ácidos danosos ao meio ambiente, como é o caso dos à base de enxofre, né, que é o tanto o SO2 quanto o SO3, eles vão reagir na atmosfera e vão formar o H2SO4, tá? Então vou colocar aqui, ó. Quanto os que são à base de nitrogênio, que no caso não tem aqui nessa questão. E aí, uma coisa interessante é que a gente já discutiu que o CO2 vai gerar um ácido fraco. O CO, ele não é um óxido ácido, ele é um óxido neutro. Então, a substância dele que reage com a água não vai gerar um ácido fortemente danoso ao meio ambiente. O Na2O, se vocês perceberem, a gente tem um metal com oxigênio. Isso aqui vai formar uma base, provavelmente. Então, o Na, quando ele reage com água, ele vai originar aquela base que a gente conhece como hidróxido de sódio, que é o NaOH, certo? E o magnésio, igualmente. Então, o óxido que produzirá uma chuva ácida capaz de gerar grandes danos é o SO3, certo? A gente tem a reaçãozinha que o SO3 mais o H2O vai formar o famoso ácido H2SO4, que é extremamente danoso. Ele vai contaminar, em alguns lugares, esse ácido, assim como o do nitrogênio, né? É responsável por degradar alguns tipos de pedra, né? Alguns tipos de esculturas. É uma questão comum no Enem. Vai contaminar o solo, vai aumentar o pH, vai diminuir o pH do solo, deixando mais ácido. Então, é uma questão bem relevante, certo? E algo que a gente também poderia se atentar nessa questão é que ele fala sobre a região industrial. E na região industrial de grandes cidades, a gente tem a queima de combustível, o que gera a liberação de enxofre, certo? É a base de enxofre, então o enxofre acaba sendo queimado nesses locais e por isso há uma maior incidência de dispersão desses gases. Mas é isso, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários e até a próxima resolução.